todos muito bem-vindos, obrigada por terem vindo. Primeiro eu vou apresentar para vocês um pouquinho do lugar, tá? Dobra esse espaço que a gente faz clínica, mas a gente também se propõe a fazer seminários, às vezes workshops, cursos que envolvem psicanálise ou não tanto às vezes. Hoje a gente está fazendo o primeiro seminário Fronteiras do ano, né? Vamos falar aqui sobre imigração hoje, mas primeiro para vocês entenderem um pouquinho, Fronteiras é um evento que acontece, que não necessariamente mensalmente, mas com alguma frequência, então fiquem de olho ali no Instagram, a gente está sempre postando as coisinhas para vocês se atualizarem. A gente sempre se propõe a trazer temas que sejam discutíveis, né? O nome do seminário justamente é Fronteiras da Psicanálise, porque acho que todos os psicanalistas aqui da Dobra são um pouquinho inquietos com alguns temas da psicanálise, então a gente se propõe a discutir e um pouquinho além, né, do que a psicanálise clássica se propõe, a gente está sempre questionando, trazendo as nossas inquietudes e discutindo em conjunto esses temas. Bom, hoje acho que é muito especial, primeiro Fronteiras do ano, a gente está falando sobre migração, né, fronteiras, que simbólica, cheia. Então, bom, a gente trouxe aqui a Elaine Schmidt e a Sabrina Demose para a gente conversar um pouquinho sobre migrações internacionais. Então, o tema de hoje a gente vai discutir o político e o psíquico no encontro com o estrangeiro. A gente entende, né, que a migração, por si só, ela é o deslocamento de uma pessoa, né, para outro lugar para viver, mas ela vai muito além disso, né? A pessoa que migra, ela é atravessada por diversas questões, ela tem motivações muito diferentes, ela enfrenta coisas muito diferentes em cada lugar que ela passa. Então, a gente se propõe a pensar, né, que tem todas essas questões ambientais, econômicas, políticas, pessoais, até que movem essas movimentações. A gente tem que entender a complexidade que atravessa essas pessoas, né, que atravessa a subjetividade de cada migrante. E a gente está aqui se propondo a trazer isso como um tema. Obrigada pela aguinha. A discutir esse tema num seminário, né, com essas pessoas que têm tanta experiência na área, justamente para entender como é que funcionaria um fazer da clínica psicanalítica, né, pensando nessas subjetividades, pensando nesses corpos, nessas pessoas que transitam e que tentam viver a vida, né, em outro lugar, que são o estrangeiro em outro ambiente. Então, bom, para isso, primeiramente, temos a Elaine, que além de formada em psicologia, ela é professora, né, adjunta da Federal, do curso de pós também, e ela é responsável pela coordenação de projetos de pesquisa e de extensão também, que envolvem o tema de migração. E a gente tem a Sabrina, que além de diretora e roteirista do filme que a gente vai passar aqui, Mulheres que Migram, tem aí diversos projetos nos quais ela trabalhou com o tema. Então, passo a palavra para vocês se apresentarem. Muito obrigada. E esse é um tema que me toca desde 2014 na universidade. Eu tenho um projeto, então, no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. E foi um projeto que começou de uma forma muito assim, inusitada, né? Não esperava trabalhar com migração, mas meus colegas de letras que demandaram, né, um trabalho da psicologia com letras, e a gente foi fazendo articulação, né, com vários outros saberes da universidade para poder construir uma forma de acolher, atender e compreender o fenômeno migratório, né? Então, acho que eu estou aqui hoje representando um trabalho de muita gente, né? Eu acho que, ainda que eu tenha essa função na universidade, né, de estar lá coordenando um projeto e recentemente até coordenando a cátedra na universidade, eu estou aqui como colega de muitos, né, que trabalham com a temática da migração. Acho que é uma alegria ver a Sabrina, que não é da psicologia, mas que trabalha com essa arte tão maravilhosa, que é a arte do cinema, né, do documentário, mas também muitos colegas aqui, né, ex-alunos, hoje colegas de trabalho, enfim, né, mestrandos e gente que está lá comigo no grupo. Tem um grupo na sexta-feira que trabalha com clínica e imigração. Acho que também foi isso que motivou, talvez, né, os colegas da Dobra para o convite. E quero dizer que é muito especial estar aqui na Dobra, porque sempre escutei falar da Dobra, né, mas não sabia o que era a Dobra, né? Então, é uma alegria estar aqui hoje, saber quem são as pessoas que fazem parte da instituição e tantas pessoas interessadas em vir ocupar esse espaço
e discutir uma temática tão importante. E é uma alegria estar aqui do lado da Sabrina, porque a Sabrina, a gente fez 2 projetos, né? Pesquisa lá no passado. Foi uma pesquisa para essa promo, porque para a gente concorrer, para provar que você pode fazer. E eu fiz uma entrevista na pandemia. Eu lembro que foi incrível, porque você me conectou com o pessoal de letras, me conectou com o pessoal do direito, e o assunto fez assim. Porque a gente tinha uma visão, que é uma visão bastante... Existe uma visão criada a respeito da migração, que é muito factual no jornalismo. É muito empobrecedor, é muito empobrecedor. E eu fiz todos os cursos que vocês podem imaginar a respeito de coberturas humanitárias. Eu sou do cinema, sou da arte, eu não podia tratar aquilo. Eu vi as coisas e falei, gente, mas todo mundo cozinha migrante. Gente, se ninguém escreve, as pessoas perderam seus títulos junto com o mar. Ninguém mais faz nada. Então aquilo me incomodava muito, e foi no contato com a universidade que a gente viu essa hiperdimensão. E aí a gente fez essa pesquisa, depois a gente fez aquele trabalho lindo que eram de histórias, e aí foi um mergulho. Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha junto à ONU, morei um tempo lá na fronteira da Venezuela, e a gente viu como as mulheres eram tratadas. E aí eu não posso deixar. Esse assunto, bem sério, eu cheguei a dormir, eu ficava, às vezes eu estava num outro trabalho, eu ficava assim, mulheres que migram, ficava aquele assunto, aquilo não me abandonou até que saiu esse projeto. Esse projeto ele ganhou o 13º edital do Canal Futura. Foi a primeira vez em 13 anos que o Paraná ganhou. A gente concorreu com gente que está Netflix, Amazon, gente que anda de carrão, assim. E a gente ganhou, porque o pessoal do Futura ficou assim, como assim existe migração em Curitiba? Falei, existe, inclusive, essa pessoa, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma coisa importantíssima de movimentação. As pessoas não imaginam. Mas uma pessoa fez uma pergunta para mim, eu falei, mas por que alguém migraria para Curitiba? Realmente, é uma questão a ser investigada, mas aqui, no filme, vocês vão ver que existe esse desejo. E esse filme ganhou esse edital, e era um edital sobre direitos humanos. Então, nós fizemos essa abordagem. Uma das coisas que eu defendi, porque você fazer filme com um canal grande assim é praticamente fazer psicanálise, que eles te massacram. Você tem uma ideia e fala assim, não é bem assim a sua ideia. Você tem uma outra ideia, você tem o mesmo realmente. Então, foi um processo de nascer de novo, assim, eu tive... E o que eu fico mais feliz desse projeto é que o que está aqui, elas quiseram contar. Não foi assim, não, uma entrevista de emprego. Teve uma que disse, não foi como foi. Foi assim, assim, assim. Eu quero que seja assim. Sim, senhora. A cena foi feita exatamente como ela me descreveu. A gente ficcionalizou algumas coisas. Vocês vão ver que tem um ator. Então, eu brinquei com o formato de doc. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente preparou 3 momentos do filme. O final e o que acontece somente assistindo na Globoplay. Mas ele está gratuito para quem quiser assistir. Mas a gente selecionou 3 momentos para a gente poder discutir, então. A apresentação das personagens, para vocês conhecerem quem são essas mulheres. Depois tem um momento em que uma das personagens, que inclusive você que me apresentou, ela passa por uma coisa muito difícil, que é essa cena do emprego, e a gente tem uma cena de assédio. Uma das coisas mais desafiadoras do cinema é fazer cena de assédio com mulher. Tá? No processo de revitimizar a pessoa. Foi muito difícil trabalhar com ela, e eu falei, Romina, você tem certeza? Sim, eu quero fazer. Em documentário, com uma não atriz. É legal falar, porque elas não são atrizes, né? São pessoas reais que nós fizemos um casting, e nesse casting vieram 23 mulheres migrantes de Curitiba. Eu não lembrava que a gente tinha feito aquela entrevista na pandemia. E realmente, acho que a gente recebe muito essa demanda na universidade, né? Porque as pessoas sabem que é um lugar que acolhe, atende, trabalha pelos migrantes e refugiados, e a universidade tem sido um lugar que as pessoas da cidade procuram para saber como é que é, né? O que eles precisam, como é que é a questão das mulheres. E acho que me lembrei, né, desse contato que a gente teve, nem me lembro por onde, Sabrina, e as nossas primeiras conversas, e a gente fez uma entrevista online, porque era pandemia,
E a gente conversou lá, né, quase uma hora, talvez, sobre o tema. Eu contei para ela o que a gente fazia. Acho que foi aí, né, chegando informações, né, sobre essa realidade, porque essas pessoas algumas delas a gente atende no projeto, né? Então, sim, acho que a gente vai fazendo essa rede e a gente vai apresentando, né, enfim, a gente vai fazendo conhecer, né, esses migrantes e a vida deles. E daí, como a Sabrina chegou neles, eu não sei. Foi esse processo do filme em especial, a gente fez esse casting, tem essas 3 protagonistas que vocês viram, e depois, pro final do filme, tem mais 3 mulheres, que é uma haitiana, uma menina que é de Guiné-Bissau, que sofreu uma situação muito violenta, e a gente, de Guiné-Bissau, Haiti, e a Romina fica no hostel com ela, porque como a Romina trabalha no hostel, ela meio que fica como uma conversa, vira um ponto de encontro, de trocas, assim. Essas aqui a gente fez o casting, a Romina, ela estava aqui há pouco tempo em Curitiba, e aí uma colega disse assim, menina, mora uma pessoa no hostel que eu tô lá, que ela é ótima, traz ela aqui. Ela foi acompanhada de várias pessoas. A Romina, ela é tão artista que ela já anda com uma entourage. Ela chega em qualquer lugar, ela tem vários amigos, ela é muito festiva, uma jovem de 23 anos. Depois das filmagens, a avó, com quem ela era muito apegada, que aparece no filme, uma foto morrendo. Falei, Romina, se você quiser, a gente, né, até pensa em parar as gravações, mas ela continuou, uma moça. Então, essas personagens foi essa que a gente conheceu a partir desse casting. A entrevista, a visita à sala 102, 28. Uma pessoa não mais Só fazendo um parênteses, como que chega? Porque a gente isso. tem um canal de comunicação com os migrantes e refugiados. Então, quando chega nas nossas redes sociais, quando chega no nosso e-mail, quando chega, a gente, né, manda WhatsApp para eles, né? Tem um projeto. A gente avalia muito bem que projetos são esses. Assim, não é qualquer coisa, né, Renata, que a gente divulga com relação assim, para os migrantes. Então, quando é um projeto que a gente sabe que é legal, que são pessoas que vão respeitar, né, a condição do migrante, do refugiado, a gente divulga. Então, acho que por isso que muitas delas já passaram pela universidade. Muitas passaram por lá. Então, tem desde desse lugar da Ruth, que passou no mestrado, ela tem o maior orgulho disso, a gente mostra, a gente reconstitui o momento que ela leu o nome dela, passa no mestrado, elas gritam um monte de prédio. Ela mora numa pensão azulzinha, assim, perto da universidade, que é uma pensão muito simples, assim. Vocês entram, as paredes estão todas descascadas, vocês viram que ela se arruma naquele espelho cheio de... É aquilo. E o sonho dela é ser uma artista. E ela fala de uma festa ali, que aconteceu, foi a primeira vez que foi uma festa africana no Madalosso. Pessoas africanas, as mulheres mais desenvolvidas. Aparece aí, vocês vão ter que assistir para ver se deu certo. E ela teve que compor uma música para o filme, e o real desespero dela compor a música para o filme acontece, porque ela não tinha música. E a gente filma, né, tem uma hora que ela encosta numa parede, eu falei, legal, e agora que tá legal? Ela manda um áudio para um amigo que ela tá, e a festa é dali, poucos dias ela precisa cantar, e daí vocês vão ver se deu certo ou não. E é uma da Ruth. O sonho da Ruth é se livrar desses olhares, assim, ela me disse isso, esses olhares que atravessam ela. Ela ouviu coisas do tipo, nossa, mas você não vai entrar por cotas? Tem cotas aqui para você entrar. Tenta por cotas que é melhor para você. Você quer ser artista? Mas tem tanta artista no Brasil, por que alguém daria uma chance para você? Ela vai numa entrevista de emprego e a pessoa diz para ela assim, nossa, mas esse teu sotaque não é francês, não. Esse teu sotaque aqui é de um outro lugar. Não, sim, eu sou da República Democrática do Congo. Então, essa vaga ia estar ali com uma pessoa precisando falar francês. Então, ela passou por coisas assim. Quando a gente pede para ela compor a música, eu vi o pavor que ela teve. Eu até fiquei um pouquinho culpada, mas direito de ter função, às vezes a gente... Né? Porque eu senti que ela falou, gente, quanta gente fica me observando, só que ela sempre foi assim. A Romina, ela viaja muito trabalhando em hostel. Isso que é legal que você trouxe a respeito das diferentes configurações da migração e de refúgio.
Migração. Então, a migração, no caso aqui, nós temos 3 migrantes. A Eliana, eu acho que entrou numa condição de refúgio. Quando é refúgio, é uma situação que tem um real perigo à vida dessa pessoa, de perseguição. Vamos citar um exemplo, as mulheres que estão fugindo do Afeganistão e agora estão lá no aeroporto e não conseguem sair. São pessoas que estão refugiadas dos seus países e, dependendo do país que elas entram, elas se tornam apátridas porque ninguém mais as acolhe. Gravíssimo. A Romina é uma migrante que alguém me disse assim, aquela moça lá é migrante por diversão, né? Isso eu não tinha escutado. Migrante por diversão, acho que a gente nunca escutou, né? Isso me arrepiou, né? Eu não sei que turista por diversão não existe, mas migrante. Ela é uma moça que tem por objetivo conhecer os lugares e fixar pequenas, vamos dizer assim, fixar um lugar. Ela gostou de Curitiba, quer fazer artes aqui. E essa menina é ela está experimentando a vida, 22 anos, ela se diz migrante, ela tem orgulho de dizer que é migrante, mas uma coisa que me chama a atenção nela é esses vínculos que ela cria. Tem um momento aqui que uma pessoa está indo embora do rosto, ela desmancha em choro, porque se afeiçoa, deixa o café da manhã, então tem uma afeição de 20. Como a gente gostava de umas pessoas, né? Tem gente que a gente hoje fala... Canto por você, essas jovenzinhas assim, e ela é muito apaixonante. Então essas são as realidades delas. Eu acho que todas as outras, uma delas foge da mãe, a do Haiti, junta um dinheiro, fica um ano com a mãe, ela fala uma fala bonita no final do filme, ela fala assim, antes de eu viajar eu fiz as tranças do cabelo da minha mãe, eu trançava e disse, eu vou pro Brasil. É uma coisa assim, primeiro que trança, fala assim, deixa eu dizer um negócio, eu tenho uma viagem bem marcada, eu não vou voltar. Então ela fala isso pra mãe, é um momento muito duro e aparece no filme, e a outra vem aqui por causa de amor e sofre um abuso. É uma coisa tão forte, na hora que a gente filmou, eu falei, tem que ser, vamos lá, e a gente deixa ela numa penumbra, mais quente, mais acolhedora do que aquela coisa de jornalismo. A gente deixou ela num lugar de conforto do cinema, que a gente pode proporcionar a experiência. Eu acho que é isso, falando das nossas pessoas. Eu posso fazer uma parte na tua fala? Claro, assim, uma coisa, acho que a Sabrina é corajosa de se arriscar a falar das diferenças, né? Do que é uma migração, refúgio. A gente tem a Jéssica aqui, que é estudante de Direito, mestranda em Direito, trabalha com migração há muito tempo e trabalhou muito pela construção da política dos migrantes aqui em Curitiba, e não só em Curitiba, no governo federal, enfim. Então, eu acho que é uma área sempre muito sensível da gente falar, porque assim, eu também não me arrisco muito em alguns conceitos, porque é o direito que vai... Acho que é um campo que não tem como a gente trabalhar sozinho. Né? Então, acho que é importante dizer isso. Assim, eu fiz questão de marcar a tua presença, Jéssica, porque eu acho que talvez seja a primeira área que vai trabalhar com a questão do migrante, junto com letras, né? Então, são as duas coisas que o migrante precisa quando ele chega num novo lugar. Ele precisa da língua para poder se comunicar e ele precisa dos direitos, né? Então, a gente precisa localizar quem é esse migrante. E assim, as migrações são muito variadas, né? Nas leituras eu fui aprendendo que a gente fala migrante como uma posição política, né? Então, por isso que a gente não fala imigrante, a gente fala migrante, porque a gente está conotando, aí me corrige, Jéssica, se eu estiver errado, mas a gente fala migrante justamente porque nesse termo a gente já conota que são pessoas que têm direito, né? Então, elas têm direito de migrar, de se deslocar, e aonde elas estiverem, elas têm essa... Enfim, deveriam ter né, seus direitos humanos preservados. Então, acho muito bacana, assim, vir com essa perspectiva do direito humano para trabalhar uma temática tão sensível, né? Na nossa sociedade hoje. Eu acho que sensível, assim, quando a gente começa a ver, claro, essas migrações que estão aqui, né? São migrações que, por diferentes motivos, e é legal trazer a Romina, porque ela entra na perspectiva de a motivação, ela parece muito assim, pessoal, muito singular, muito assim, eu quero migrar porque a gente não sabe as motivações para uma pessoa migrar, né? Então, assim, são questões da história de cada um e do que as pessoas estão buscando colocar na vida, né? Então,
assim, essa migração que a gente chama, nunca tinha escutado o termo por diversão, acho que vou começar a prestar atenção nisso, mas a gente chama geralmente das migrações econômicas ou migrações para o desenvolvimento, quando a pessoa vai estudar em outro país, buscar uma outra oportunidade, né, de desenvolvimento, aprender uma língua, viver uma cultura. E só que além dessas migrações econômicas, a gente tem essas migrações que vêm, que são calcadas em situações de violência, né? Então, quando o direito no seu país já não funciona mais, quando a proteção no país já não existe mais, as pessoas, elas, é uma discussão que a gente sempre tem na psicanálise, né? O quanto que as pessoas, elas, de fato, escolhem migrar, né? Então, porque tem toda uma perspectiva da migração forçada. E a gente sempre discute lá no projeto, né? Então, é migração forçada ou aonde está a escolha para a migração aí? Porque a escolha também pode ser ficar e morrer, né? Tem pessoas que não migram, então tem pessoas que migram para poder assim, preservar a própria vida, né? Se livrar de situações de violência. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que começar a pensar muito coletivamente, é a perspectiva de futuro, né? Quantas pessoas desses países, do Haiti, da Venezuela e tantos outros países migram porque não vem perspectiva de futuro no seu país, né? Então, muitas vezes isso também está na motivação para a migração. A gente vê muitos haitianos aqui, os venezuelanos, não sei se vocês sabem, nessas migrações, essas pessoas precisam trabalhar e enviar remessas de dinheiro para as pessoas, para suas famílias que ficam no país, né? Então, a gente fica pensando como é que... Eu acho lindo o documentário, Sabrina, porque tu mostra como eles vivem, assim, né? A gente não tem ideia como essas pessoas vivem, que lugar eles habitam, como eles ocupam aquele lugar, como é que é a vida cotidiana deles. Então, assim, ver como eles vivem e ainda com toda dificuldade, mandar dinheiro, né? E às vezes é com esse dinheiro que a família vive lá, né? Porque não, economicamente não tem como a família viver do que é possível, produzir economicamente lá. Então, acho que isso fala, né? Assim, trazendo uma articulação aqui com a psicanálise, do que a gente realmente tem produzido do ponto de vista coletivo, político, para a vida nos territórios que a gente ocupa, né? Então, como anda a nossa sociabilidade, como anda a nossa economia, né? Por que as pessoas não podem viver no Haiti? Gente, o Haiti é um país riquíssimo, riquíssimo de recursos minerais que a gente não tem ideia. Ouro no Haiti é uma coisa, me arrepia inteira, assim, de falar, porque a gente escuta as pessoas falando, as pessoas ricas do Haiti, eles vivem muito bem. Mas a maior parte da população vive muito mal, né? Porque é isso, não tem trabalho, não tem a economia não gira, muita violência, não tem uma estabilização. E a gente também tem que considerar, que quando a gente atende imigrante, entender um pouco a história do país, né? Então, assim, a gente tem que entender que o Haiti foi o primeiro país da América que fez sua independência. Só que está fundado numa violência. Eles exterminaram os brancos do território. Então, foi uma independência calcada numa violência, né? Que isso tem efeitos até hoje para aquela sociedade. Né? Então, a gente vai vendo, assim, por que não se organiza, por que não se estabiliza economicamente, e qual que é a condição de vida dessas pessoas nesses países, né? Então, achei fantástico, Sabrina, assim, a gente poder ver essas histórias, porque, veja, a gente atende esses casos na clínica, né, Gustavo, Lívia, tantos aqui que atendem, né, migrantes e refugiados, Amanda, que está aqui também. É difícil a gente contar essas histórias, assim, né, é uma coisa que a gente sempre, quando vem falar de clínica, imigração e para um público, ainda que seja de analíticos, né, acho que uma grande maioria aqui tem a transferência com a psicanálise, a gente não vem falar dos casos, né, que a gente atende. Então, sabe, nesse ponto, a arte é maravilhosa, porque ela mostra uma realidade que ela está muito escondida ainda. A gente não sabe, de fato, né, como é que é a vida, e, ao mesmo tempo, o que pode estar passando, né, pelo mundo subjetivo, psíquico, né, que dores essas pessoas têm, por que traumas passaram, quais são os seus sofrimentos. Eu acho que isso é muito importante. E vocês conseguiram, acho que no documentário,
trabalho traduzir isso. Né? Eu acho que trazer ao grande público um pouco dessa realidade. E o que eu acho uma marca importante, assim, da gente trazer pensando em imigração, porque mulheres, né? Porque mulheres. Porque mulheres. Ali no começo a gente mostra que hoje a gente tem um número muito maior. As mulheres sempre migraram, mas elas eram tratadas como bolsas, né? Elas estavam a tiracolo dos seus maridos, ajudando nesses processos de vamos ocupar santa felicidade. As mulheres são meramente... não são registradas na história, parece que as mulheres não tinham nome. E quando a gente fala de mulheres que migram nesse contexto, destacar que há um processo de feminização das migrações e o que isso nos desperta, o que chama a atenção. Quando um contingente tão grande de mulheres está migrando, a gente tem uma mudança gigantesca no mundo que opera tanto nas múltiplas violências que essas mulheres estão sofrendo, de alguma forma, estão tomadas de coragem, de vontade, estão encontrando meios para sair dessas condições. É uma situação. A gente também tem um movimento de que as mulheres são aquelas que são provedoras das suas casas, em muitos desses países precisam sair para continuar provendo. Esse é um cenário que a gente tem. E elas estão fugindo das violências e fogem com crianças e vêm para cá com seus filhos. Tem muitas mulheres que vêm para cá, arrumam tudo e aí trazem os maridos. Dependendo do país de origem. Quais são os países que a gente observa que, de modo geral, não há tantas mulheres circulando? Alguns países africanos. Homens migram mais do que as mulheres. A gente percebe que há essa imposição. E quando elas migram, como é o caso da minha querida Ruth, a Ruth é a primeira da família e da região que ela muda, que ela vive, a se fazer um curso superior. Tanto que a mãe, a menina é mestranda, a mãe faz um comentário quando ela liga. Menina, mas você engordou, hein? A mãe faz no celular. Você deu uma engordadinha. Não, eu só tô com 52 quilos, mãe, tá tudo ótimo. Não, mas você deu uma engordadinha. Veja, a menina é uma mestranda. Então, né? Mas a minha mãe também fala isso. Então, é um momento muito, muito bonito do filme que a gente tem essa cena. Mas eu acho que você tocando nesse ponto é isso. As mulheres estão migrando, é preciso fazer alguma coisa, porque elas são atravessadas por violência de gênero. Elas chegam aqui, não basta xenofobia na Venezuela. Basta xenofobia. A gente tem racismo, a gente tem machismo, a gente tem questão cultural, a gente tem a questão política. Então, quando uma mulher migra, ela não migra de bagagem vazia. Muito violenta. As coisas que nós ouvimos a respeito das mulheres. Então, quando a gente escolheu fazer um filme sobre mulheres migrantes, a gente vamos prestar atenção, porque uma vez que há esse contingente, as políticas públicas precisam estar atentas a mulheres. Ora, se as mulheres, aí uma senhora não viu, pegou minha mão. Falar uma coisa, não sei se te falaram, as mulheres no Brasil também estão sofrendo. Por que você está filmando mulher migrante se as mulheres aqui sofrem também? Não é só... Aquela menina ainda fala francesa, ela ainda tem um curso superior. Porque, sabe, nós temos que lidar com essas questões. Não é? Pediu para contar essa situação, né? Falar como é que foi. Então, a gente, como ela... A gente tem que tomar muito cuidado com o rosto do cara aparecendo. Então, a gente trabalhou no campo de sutileza, mas ainda assim foi muito difícil fazer essa cena. Foi fácil, porque ela narrou e a gente precisou ter uma delicadeza. Sombras. Como é que foi andar na rua, essa cadeira vazia. E uma coisa que ela me falou, eu falei, a gente precisa retratar isso, porque eu não sei vocês, mas eu tenho esse sentimento. Eu tenho muito medo de andar sozinha. E aí eu trouxe essa cena, eu falei, Romina, a gente, vamos terminar para as pessoas ficarem pensando o que aconteceu, se você chegou em casa bem, chegou em casa bem. A gente corta para uma outra personagem que atende mulheres migrantes aqui. Mas essa cena, como aconteceu, a Romina me contou, ela não conseguia prosseguir, e aí a gente teve que fazer alguns arranjos para a gente conseguir gravar essa cena com ela. A pedido dela, falou, vamos fazer assim, você pode filmar só minha mão. Ela me conduziu a partir do que ela me pediu. Então vamos, o que você acha? Eu quero dizer uma coisa bem assim para ele. Eu falei, então você diga. Então eu meio que naquele momento da cena, ela fez uma pequena vingança. Ela falou assim, vou responder ele agora. Eu falei, então você vai responder. Eu não estava nem no... Não vai responder ele. E ela brigava com o ator. E eu senti que ela se sentiu muito bem de
de responder ele, assim, parece que dessa vez eu ganhei. Então foi um movimento no cinema e na arte, funcionou assim para lá. Muito feliz para ela. Assim. A arte tem função, né? Encenar isso também tem função. A gente encena isso na clínica também, né? Quando a gente pode recontar a história, a gente está, de alguma maneira, revivendo, né, essas situações. Agora, a situação da violência contra as mulheres é uma coisa que a gente tem recebido muito também lá no projeto, né? E eu posso falar para vocês, assim, dessa dimensão. Primeiro que, claro, não necessariamente... Isso é uma coisa legal, assim, de falar, pensando nas fronteiras da psicanálise, né? Não necessariamente as pessoas chegam na universidade pedindo atendimento da psicologia, né? Às vezes elas precisam de uma orientação jurídica. A gente já teve situações, por exemplo, que a Delegacia da Mulher encaminha para o projeto, porque a Delegacia da Mulher não sabe o que fazer com aquela mulher migrante. Não sabe localizar o direito da mulher migrante. E isso é uma questão, assim, que a gente não tem uma formação, muitas vezes, né? Das pessoas. As pessoas não sabem, a delegada não sabe, a policial não sabe. Então, encaminha lá para o projeto, que, enfim, é um projeto que atende imigrantes. Ou quando chama para uma tradução. Muitas vezes a gente acaba sabendo das situações de violência, porque o hospital chama um tradutor, chama os colegas de letras para traduzir a situação, né? Esse é um trabalho que a gente sempre discute, a gente ainda não conseguiu formalizar, mas a importância do mediador cultural, né? Então, a gente precisa muito do mediador cultural nessas situações. Então, veja, gente, o que eu na psicologia faço com um caso desses? Né? Eu faço costuras, né? Eu acolho o caso, por isso que a gente tem falado muito de acolhimento. Eu acolho, é uma questão humanitária, tá na universidade, depois eu conto para vocês porque que me animou a trabalhar nesse projeto. Mas eu sozinha não consigo trabalhar. O que é uma situação de violência, assim, né? Onde a pessoa tem tantas outras necessidades, tantas urgências, ela precisa de uma orientação jurídica, ela precisa de uma casa para morar, ela precisa de alguém que possa ajudá-la a se organizar, né, a partir daquela situação que ela viveu para continuar, né, vivendo. Então, qual que é o lugar da psicologia, né? Aí, falo da psicologia, mas não é qualquer, né? A gente está falando da psicanálise. Então, como pensar essa escuta? A gente faz um trabalho com equipes, né? Então, a gente toma os atendimentos como casos de equipe que a gente vai fazendo, né, o atendimento, o acompanhamento e, né, se o negócio caminhar, né, vai caminhando, talvez uma questão possa se colocar, né, uma demanda acaba sendo cedida para um atendimento na clínica, vai para a clínica e vem toda a história, né, quem sou eu, por que migrei, veja, aí tem uma questão do sujeito, tem questão do sujeito aí, mas tem toda uma questão de uma cultura também, né? O quanto que o sujeito ele está amarrado às questões da cultura, da família, né? E como se desvencilhar disso para se colocar. Acho que tem uma coisa da clínica que é interessante a gente conversar, porque acho que na clínica, assim, a pessoa vai podendo falar um pouco dessa história, vai podendo se organizar, se localizar naquilo, e como efeito, isso é muito interessante, as pessoas começam a se situar nessa cultura, no laço ao outro, né? Começam a pensar como é que pode ser a vida aqui, que não seja uma vida tão desgraçada, né? Uma vida, assim, onde não tem possibilidades de pensar a vida, o projeto. Então, enfim, eu acho que nesse sentido, escutar, né, talvez, mas não é só escutar. Num caso desse, não tem como só escutar. A gente precisa escutar, a gente precisa ter uma estrutura para acolher, mas não é o psicanalista que vai fazer aqui, né, acolher. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em rede, né, com migrante, não tem como a gente não trabalhar em rede. Sempre brinco, eu recebia pessoas, né, que eu atendia, e daí as pessoas, mas o currículo tal, eu falei, mas é tão fácil, né, assim, como é que faz um currículo? Aí dizia, quem sabe, né? Passa lá na sala 28, vê se alguém pode te ajudar, assim. Claro, o currículo tinha toda uma questão na vida da pessoa, isso era trabalhado, mas na coisa prática, eu não posso não dizer para essa pessoa como é que faz um currículo, onde ela vai buscar ajuda para fazer um currículo.
Não sou eu que vou dizer, entra no site tal e faça tal coisa. Você dá uma passada lá, vê se tem alguém que pode te ajudar. Se ela quiser, ela vai, né? Mas tem essas coisas muito práticas. E é muito difícil, assim, porque a gente escuta coisas muito, para nossa vida, muito fácil. Como assim eles não conseguem fazer uma entrevista de emprego? Como assim eles não conseguem se organizar para estudar? Uma coisa que é da nossa vida, né? E para eles é muito difícil. Né? Muitas vezes, para alguns casos, é muito difícil. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa sensibilidade. A gente tem discutido no projeto um pouco dessa perspectiva de uma clínica do cuidado, uma clínica do acolhimento, né? Porque tem um pouco dessa dimensão também. Não tem como a gente receber uma pessoa dessa que está assim, né? Dor da pele com tudo, nesse deslocamento de tudo, muitas vezes vai se desorganizando. Sem contar nos casos de saúde mental, né, gente? Sem contar nos casos assim que a migração ela desorganiza completamente. E a gente está ali, não sabe se é surto, a gente não sabe se, o que é aquilo, e como é que a gente trata como uma psicose, ou a gente trata como um momento de desorganização. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, uma sensibilidade para poder lidar, porque entrar numa perspectiva de medicalização para esses casos é assim, muito fácil. E, assim, hoje já tem toda uma discussão, né, sobre a psiquiatrização da migração. Existe uma coisa que chama Síndrome de Ulisses, já está descrita na literatura, ela foi cunhada por um pesquisador psiquiatra espanhol, e ele já vai classificar todos os sentimentos, emoções, afetos, enfim, do migrante, e vai dizer, tá, síndrome do Ulisses. Daí, disso, para medicalizar e terapeutizar numa determinada perspectiva, é um pulo, né? Então, assim, como vai medicalizar uma condição de vida como essa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, quando a gente recebe para delimitar. Por outro lado, assim, eles não têm tanto tempo, a urgência é muito grande, né? Me lembro o pessoal de letras, assim, a maior angústia que eles tinham era assim, mas eles precisam aprender a língua rápido, porque eles precisam achar um emprego. E as resistências para aprender a língua, né? As resistências para aprender uma língua são enormes. A gente tem casos, né, de famílias que vieram, que os avós vieram com 80 anos. Como é que você vai ensinar uma língua para uma pessoa de 80 anos? Ela não vai aprender. É muito comum, os casos mostram isso, né? Desculpa, mas eu preciso dizer isso. Na hora que eu assisti o filme hoje à tarde, eu pedi, né? Ai, que bom! E eu Você precisava gostou? ver. Muito. Chorei muito. Chorei muito. Mas de emoção, né? Não de tristeza. Eu queria dizer isso. Chorei de emoção. Eu de português para estrangeiros há muitos anos. Provavelmente o dobro da idade da maioria de vocês. Só de trabalho com estrangeiros. Mas, e claro, né, quando você fala da vida, mas eu queria pontuar uma coisa muito importante quando você fala da língua. A Eliana, né, de costas, e dizendo que a gente perde tudo, mas a gente não perde, a gente não se perde. A gente deixa toda a mala, todo o material, tudo, mas as pessoas estão inteiras. Eu sempre me recusei a estudar português como língua estrangeira e ter como objeto o estrangeiro que aprende. Ele é sujeito antes de ser objeto. Não precisa ser Foucault, não precisa ser nada. Existe um sujeito, eu. Qualquer coisa além disso, ou que não contemple isso, é muito ruim, é desumano. Só isso. Então a gente tem uma questão ética com fazer ciência com estrangeiros. É importante de onde partir. Mas todos os anos, vocês podem imaginar, todo mundo já deve ter passado por alguma aula de alguma língua que não era sua materna. Né? Lá nas letras a gente chama de adicional, estrangeira, acolhimento, internacional, enfim, nomes não faltam para quem faz linguística. Mas a única coisa, e era sobre isso que eu queria ter ouvido aquilo. Eu pensei, inclusive, que eu tivesse ouvido quando eu vi a Eliana falar. Ela teria dito assim, eu não consigo não falar a minha
Você perde tudo. E no caso dos hispanofalantes, é muito mais forte. Porque a interlíngua é muito possível. A gente tem muitos linguistas defendendo a possibilidade de vivermos de interlíngua. Na América Latina, principalmente, não ficar forçando a ensinar, aprender a falar espanhol, aprender a falar português. Tá? Essa interlíngua é um lugar feliz. Então, se as pessoas são felizes, o resto... Acho que aqui eu posso dizer isso, né? Se as pessoas são felizes, o resto... Completem a frase. Faço isso há mais de 30 anos. Seria uma soberba acadêmica. Mas essa é a questão justamente mais relevante. É que eu não vou falar a minha língua com você. Se ela, antes de me constituir, eu sou da minha língua. Quando, e aí era uma pergunta, foi em algum momento de uma conversa que vai se estabelecer mais próxima de agora em diante, né? Eu fico imaginando quanta dor, quais são os processos psicanalíticos de um indivíduo. Vocês devem ter ouvido, todo mundo passa, né? Assim, você tem um inglês lindo, um francês maravilhoso, seu português é maravilhoso. Né? O que é ser isso? Tudo a gente já desconstruiu. Mas quando um indivíduo fala o português brilhantemente, né? e as nossas avaliações de brilhantemente são das distâncias entre as línguas. Alguém que nasce falando no árabe para falar português, né? Tem uma distância muito grande, enquanto quando você nasce numa família de língua não latina, fala português. Eu fico imaginando exatamente isso. E eu queria ter ouvido aqui. Enquanto todas elas falavam, eu ficava ouvindo aquele português e aquelas línguas. Não dá para ser sujeito, mesmo na clínica, em lugar nenhum, não na sua língua. É isso mesmo, né? Eles chegavam para a gente no Selim, com muitos amores, né? Quando você falou, inclusive migração recreativa, e isso estava ligado diretamente ao poder aquisitivo, né? Do país de onde você vem, da sua história familiar, né? Os haitianos mais ricos, os africanos mais ricos, até a todo tipo de necessidade que leva à falta de liberdade, a provocação da falta de liberdade em várias camadas. Mas era realmente isso. E aí, em que ou em quem eu me torno quando eu preciso de outra língua? Mas sabe que isso é uma questão e tanto para a clínica, né? Uma coisa que a gente sempre se pergunta lá é se é possível análise em outra língua. Né? Sempre alguns colegas meus analistas me perguntavam, como assim? Né? Análise em outra língua. E eu te diria, assim, nesse momento em que eu estou com a pesquisa, com o andamento do projeto, bom, a gente sabe, né? A gente tem analistas de outra língua, né? Aqui, então, o que é isso? Eu sei de outra língua, né? Falar com uma pessoa de outra... Analistas de analisantes de outras línguas, enfim, né? Mas do português, inclusive, né? Mas vem do espanhol para atender quem fala português. Então, acho que isso é, assim, Freud sempre atendeu, né, pacientes de outros países. Isso para o Freud nunca foi uma questão, de atender alguém em outra língua. Né? Isso é uma coisa para a gente. Isso foi um trabalho já que a gente desenvolveu na universidade, trabalho de monografia do Arthur, que é foi estudante lá, tem que fazer mestrado na UFSC agora. O Arthur pesquisou isso, né, colega do Gustavo. O que é assim, o que é fazer análise? É possível análise numa língua estrangeira? Então ele faz todo o percurso em Freud, ele vai retomar as atas das reuniões de 1909 da Sociedade de Psicanálise, e daí ele vai dizer, isso Freud nunca se perguntou por isso, porque ele atendia, gente, quem que era aquelas pacientes que vinham da Rússia, né, do leste europeu, ali que vinham se consultar com o Dr. Freud, né, em francês, em inglês, né, sei lá que línguas que eram aquelas, mas ele atendia, ele fazia um trabalho, né, com esses pacientes. E hoje já tem, assim, no percurso, a gente foi encontrando psicanalistas, tem um livro que chama Psicanálise Afora, né,
é de analistas que moram em outros lugares e que discutem isso. Eu te diria que é muito no caso a caso, sabe, Renata? Porque, assim, tem pessoas que só conseguem fazer uma análise em outra língua. Tem pessoas que precisam falar na sua língua materna para um analista que não escuta nada para poder saber algo de si. E a gente sabe que tem uma limitação também do trabalho que a gente faz, porque, veja, eu estou falando de uma clínica dentro da universidade, né? Eu não posso dizer de cara que a gente faz análise com os pacientes que a gente tem lá, porque a gente faz um trabalho clínico de escuta, né? Que tem muitos efeitos para a vida daqueles sujeitos. Agora, estudante atendendo na clínica pública da universidade, isso é uma discussão que a gente tem na psicanálise, né? É possível uma análise no público? É uma coisa para a gente ir se perguntando. Muitos aqui vão dizer que sim, muitos vão dizer que não, né? É possível que haja, né, uma análise no serviço público de atendimento? A gente vai pensando nessas condições, nesse trabalho, nos efeitos desse trabalho de escuta, nas possibilidades, né? Então, a gente aposta que é possível um trabalho. Acho que isso é bem importante dizer, né? Eu não saberia te responder ainda sobre essa questão da língua. Os casos que a gente sabe que tem momentos de entrave, mas tem casos que foram muito bem. Assim, e o que eu posso dizer muito bem? No mínimo, a pessoa conseguiu se organizar para viver aqui. Eu acho que isso é um ganho importantíssimo, né? Conseguir um trabalho, conseguir se relacionar, conseguir se organizar na vida, na cidade. Isso já é feito de um trabalho. E muitas vezes, sem um trabalho de escuta, não vai. Não vai. A gente vê quanto tropeço, quantas repetições, não vai. Para, né? Começa a falar um pouco, vai se organizando. Então, acho que a gente tem pensado muito em termos de efeitos, né, desse trabalho de escuta para esses migrantes. Mas, enfim, sobre análise em outra língua é um tema e tanto, né? Então, a gente não sabe desses encontros. A gente precisa poder ir recolhendo isso do atendimento, da clínica. Às vezes é numa outra língua que é possível falar. Né? Quantos aqui já não fizeram análise quando foram estudar na França, ou quando foram, né, para os Estados, sei lá, fazer análise em outro país? Às vezes não funciona, às vezes funciona. Alguma comunicação no encontro tem que haver. Né? Então, assim, se a língua que vai mediar isso por outra coisa, a gente só vai saber no caso a caso. Me lembrei um pouco do trabalho, falasse da Suzana, né? Mas a gente já escutou algumas vezes a Mariana. Sim. Falando também do trabalho que ela faz no Médicos Sem Fronteiras e essa coisa do, né, e atender lá no Médicos Sem Fronteiras nas línguas que não fala, farsi, sei lá, que línguas que falam esses lugares, né, de campos de refugiados. Então, a gente tem que construir estratégias para que a gente possa minimamente chegar, se comunicar, acolher. Né? A língua é um canal facilitador, mas não é condição essencial. Né? Então, o que é isso? No encontro, permite uma comunicação intersubjetiva num primeiro momento para daí pensar, né? Como é que vai construir esse atendimento. Porque essa cena seria uma cena em que a Eliana nos pediu para mostrar uma entrevista de emprego. E a pessoa vai entrevistar ela, é o mesmo ator, porque a gente tem que otimizar recursos. Ele também não aparece. E aí ele começa a perguntar umas coisas e ela não fala. Essa cena foi gravada de duas formas, já que a gente estava falando de língua. Tem uma cena em que ela responde ele e ficam os dois num debate. Sim, eu trabalhei com isso, eu sou formada, fica assim. E teve uma que eu falei, Eliana, você vai ficar em silêncio e você só vai ouvir. Ele te humilha. Foi horrível falar isso pra ela, mas ela é muito... Ela lá é filha de Ansan, é muito briguenta. E ela disse assim, não, pode deixar que eu aguento, então. Então vamos filmar. Então ela fica parada e esse menino falando e ela só parada. E aí a gente vai para um momento que ela teve uma ataque de pânico na linha verde. E ela quis que eu falasse disso. E deixou o menino falar as coisas. Mas não minta no currículo, porque é comum as pessoas fazerem isso. Ele fala isso para ela durante essa entrevista. Ela fica com uma cara para ele. Isso aparece no filme. A gente optou por essa cena em que ela fica em silêncio e corta para o momento que ela tem uma... Ela não sabia como pisar direito nos tubos do Ligeirinho e a gente filmou isso, porque ela me pediu.
E ela fala uma coisa, ninguém pergunta pra gente, mas a gente tem medo. Todo mundo me pergunta, seu CPF, você trabalha em quem? Você é formada? Meu Deus, eu tô morrendo de medo. Você falou sobre, eu acho que para encerrar assim, né, que você que coisa horário, que é muito bonito que eu tô tentando aprender. É muito bonito isso. 21h30. Que é esse filme, se a gente tem uma... O fazer documental não é fazer reportagem jornalística. Cinema é cinema, cinema documental é cinema. Essa foi uma equipe só de mulheres. A gente tinha o Di Florentino junto, mas de mulheres. A gente teve uma equipe... Tinha mulheres, tinha uma mina trans que é maravilhosa, continuista, trabalha com isso em grandes sets de filmagem. E eram só mulheres. E essas mulheres, os sete, fizeram toda a diferença para a gente falar de mulheres que migram. Não só pela forma como elas ouviam, mas esse entendimento da gente prestar atenção no que a outra mulher está falando. Porque a gente fez todo um preparo com essas mulheres. Eu fiz meio que uma capacitação sobre o tema da migração. Falamos de enquadramentos, falamos de tudo isso que eu falei para vocês. E existe um termo do documentário contemporâneo que a gente vem usando que não é comum no jornalismo. A gente fala de narrativas do cuidado. Como a gente não incorre em novas violências quando a Romina me pede para responder ele? Ela agora se fortaleceu. Se às vezes é um diretor homem, não, eu pensei assim, fica ali. Então, como a gente fez meio que uma espécie de uma confraria entre essas mulheres, isso respondendo ao canal, tendo que entregar um produto num tempo absurdo, a gente tinha prazo para fazer as coisas, essas mulheres, elas coparticiparam. Então, o documentário contemporâneo que a gente vem trabalhando, ele se pauta nas narrativas do cuidado, que é baseado em tudo isso que a gente falou antes. É baseado em pesquisa, é ouvir todas as pessoas que eu conheço sobre o assunto. É baseado numa ética de cocriação. Nós estamos juntas. Foi bem legal vir aqui falar hoje desse processo, que é nesse documentário que eu acredito, como cinema, e também num processo de muita ética. Eu chegava para a Eliana e falava assim, Eliana, sim, nós vamos gravar 8 horas por dia dentro da sua casa. Aquela menina dela não para de comer. E eu apresentava a equipe como se nós fôssemos. Uma casa assim? Então, esse trabalho das mulheres que migram é um cinema que eu acredito que é essa narrativa que, às vezes, nós vamos ter que entrar em temas duros, mas ela se pauta por uma postura, uma receptura assim, de afeto, sabe? E é documentário, e ele é... Vocês viram que não tem depoimento. História. Vai mergulhar na história, a gente vai chorar, a gente vai fazer... Vem comigo, a gente vai conseguir. Essa história, mulheres, elas sabe, você não sabe para onde elas me levaram. Ela mencionou em um momento um tradutor dentro do consultório. E eu queria saber como que vocês pensam nessa possibilidade, nessa perspectiva, assim. A gente não trabalha com um tradutor na clínica, porque não é o nosso modelo de clínica. Mas a gente acompanha muito, por exemplo, a clínica da UFSC, né? Eles têm um trabalho de coterapia. E esse trabalho trabalha muito com mediação e trabalha muito com tradutor. Eles têm sessões de atendimento que são 5, um terapeuta principal e 4 coterapeutas, tá? Alguém do país de origem, o tradutor, o estagiário, enfim. Então, é uma clínica que eles fazem lá, a gente já trouxe eles para cá, Arthur está indo para lá pesquisar, então a gente está nesse, né, processo de troca, mas é uma clínica que é um jeito de atender, uma estratégia de atendimento que para certos lugares, certas condições, ela tem muito lugar, né? Então, assim, a gente não faz isso no projeto, porque até hoje eu não precisei fazer isso, mas eu já fiz, por exemplo, atendimento junto com direito, né? É muito interessante, a gente o professor do direito, mas assim, assado, assim, o que é escutar isso, fazer atendimento em conjunto, mas esse modelo da clínica é a clínica intercultural, né? O modelo da clínica intercultural a gente não desenvolve nessa perspectiva. Eu vim do que eu tenho como trajetória com a clínica, a minha experiência com a clínica, e vou construindo nesse processo. Então, minhas referências foram, né, um pouco do trabalho do NEPSIC, da UFSC, para construir
meu trabalho. Não, mas só que eu queria então falar duas coisas. Assim, quando comecei lá em 2014, eu sabia nada de imigração, né? Eu tinha um grupo de colegas, professores da universidade que eram muito legais, que me chamaram por causa da Gabriela, da Gabi, que foi minha estagiária, que estava lá no Selim trabalhando com vocês, com a Mariana, enfim. A Gabi me chamou, Elaine, a gente precisa de alguém da psicologia para trabalhar aqui nesse projeto. Ai, Gabi, não entendo nada, acabei de voltar do doutorado, trabalhando com saúde do trabalhador, não entendo nada de imigração, não tenho, né? Não, por favor, Elaine, quem que é o pessoal aí desse projeto? Ah, professor tal, professora tal, professor tal. Comecei, esse pessoal é tão legal, né? Aí eu falei assim, acho que isso pode ser uma estratégia, um espaço de formação para psicólogo muito legal. E eu investi na formação. Eu falei, acho que indo pela formação vai ter algum lugar. E deu tão certo, né? Assim, hoje a gente já tem tantos alunos que passaram pelo projeto. E a psicanálise, ela foi se entrelaçando, porque daí era da minha escuta, da minha ética, da minha posição, do meu lugar. Tem muita coisa que a gente faz lá que não é psicanálise, mas é um analista que está lá, né? Assim, isso não sai de mim. Então, é isso que eu tento transmitir para os alunos e eu acho que dá certo. Essa sala está cheia de ex-aluno, né, que estão aí super engajados, né, trabalhando com os consultórios, com as clínicas, né, com as temáticas, e acho que isso tem um lugar na formação. Eu queria falar isso e queria falar também da importância do trabalho da Sabrina. Porque, assim, Sabrina, primeiro que eu acho que a gente precisa dizer, esse documentário foi super premiado, recebeu uma premiação, assim, que não é para qualquer um, né? Então, acho que tem uma coisa muito legal que a Sabrina fez, e a Sabrina é desse jeito, né? É isso, e é uma coisa interessante da gente pensar, por que esse jeito dela tem lugar? Que acho que é uma coisa, se eu conheço, assim, alguma pouca coisa da Dobra, e talvez de alguma coisa que atravesse muitos dos que estão aqui, é a gente poder pensar, alguns chamam isso de decolonial, né? Vamos pensar, para mim esse trabalho aqui dá para a gente encaixar como decolonial, né? Esse jeito de escuta o outro, a narrativa do outro, não estou impondo nada, ninguém está colorizando aqui o ator, a atriz, né, do documentário. Então, acho que tem esse jeito de fazer que acho que mostra uma inversão aí, né? Alguma coisa muda nessa relação. O que para mim, assim, eu tenho pensado muito, sempre pensei, minha formação é muito atravessada por isso, a partir da perspectiva de uma economia política do poder. Essa é a minha perspectiva de crítica, né, de teoria, vem desde estudos marxistas, estudos críticos sobre relações de trabalho, sobre a vida na sociedade. Então, isso tem um diálogo, né, com as teorias decoloniais. E eu acho que isso fala muito desse... E acho que se não fosse isso em mim, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço na universidade, né? Então, assim, como que abre essa escuta para outra coisa que não seja dentro do consultório, enfim. E eu acho que o mundo está aí, né? O mundo está aí para ser lido. E aí, Sabrina, que eu quero falar do teu trabalho, porque uma das coisas mais importantes é a gente realmente construir outras narrativas e outros discursos. Porque a coisa que a gente mais escuta é o migrante, é um safado que está aqui para roubar nosso trabalho, né? Esse é o discurso que a gente escuta o tempo inteiro, né? O que eles estão fazendo aqui para roubar o meu trabalho, né? E essas pessoas não sabem a história delas, né? Quem tá aqui? Quem não tem um migrante que veio lá em 1800, né? Um parente que veio migrante em 1800, nas mesmas condições que esses migrantes que estão aqui hoje, né? E como é que a gente esquece essa nossa história, nessa parte da história, e como é que a gente cria esse discurso de ódio, de rechaço, né? Isso que a gente está vendo com as guerras, né? A gente precisa reler o Freud, gente. A gente precisa, né, voltar ao Freud. O Freud, ele foi judeu, passou por, né, 2 guerras mundiais, e o mundo está vivendo tudo isso de novo. Né? O que a gente não está dando conta de colocar na palavra, no discurso? Então, a tua arte, eu acho que é uma forma de trazer para o mundo esse discurso, né? Então, não é todo mundo que tem acesso à universidade, não é todo mundo que tem acesso a um texto, né? Ou que tem encontro, assim, se gosta muito de imigrante, vai
mas o documentário da Sabina chega no, né? Chega no mundo, assim, tá lá na Globoplay, né? Então, acho que a gente precisa da arte, né? Se não for um filme, cinema, um documentário, um livro, eu acho que a gente não consegue colocar esse tema circulando no mundo, né? Acho que a gente tem que estar aberto a isso também. Obrigada. Oi, gente, muito obrigada.